Olá, você está no podcast Nas Margens. Eu me chamo Júlia, discente do curso de História. Eu me chamo Alice, também discente do curso de História. Olá pessoal, eu sou o Denner, também discente do curso de História. A professora Flávia, ela possui formação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorado em História, Política e Bens Culturais pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Atualmente, é docente do Instituto Federal do Pará, no campus Altamira, do qual é coordenadora do curso de Licenciatura em História. Suas pesquisas concentram-se principalmente na área de História do Brasil, com destaque para estudos sobre mundos do trabalho, relações laborais no campo artístico, artistas e trabalhos do palco. No âmbito institucional, é idealizadora e coordenadora do acervo da palavra altamirense, projeto dedicado à preservação e difusão de fontes primárias, contribuindo para a valorização da história local e para o fortalecimento das pesquisas sobre a região. Professora, é muito bom ter a senhora aqui com a gente. Agradeço, é uma honra, né, ter a senhora conosco. E sempre para começar o nosso podcast, nós sempre introduzimos com uma mesma pergunta para os nossos entrevistados, para eles relacionarem e pensarem, refletirem sobre como foi o processo, né, o começo dele. Então, a nossa primeira pergunta para a senhora é: o que chegou primeiro na sua vida, a arte ou a história? E em que momento elas se encontraram, professora? Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, fazendo interagir Belém, Altamira, né, todo esse complexo que é o IFPA, a gente com o nosso campus e várias diversidades ali no meio deles. Para responder a sua pergunta, eu acho que primeiro veio a história, né? Eu ainda quando estava na graduação, tive alguns professores muito importantes na minha vida e eu comecei a pesquisar. Eu sabia que eu queria alguma coisa em torno das esquerdas, né? Eu sempre vi meus pais muito trabalhando com sindicato e tudo. Então, o contato com o mundo do trabalho ele foi um pouco orgânico na minha vida. Mas com as artes, não, né? Eu comecei a pesquisar por conta da passagem do Jararaca no Partido Comunista e foi uma sugestão do meu professor da graduação, que depois se tornou meu orientador de mestrado, que foi o Alexandre Fortes. E ele tinha uma curiosidade sobre esse tema e eu ainda aprendendo a pesquisar, ele me sugeriu esse tema do Jararaca por conta da passagem dele do PC, por ele ser um artista popular. E acaba que desse olhar que era da história política, né, eu, em vez de encontrar, né, a história política com a história do trabalho, eu acabei entrando mais para a questão do teatro e acabei fazendo a história do trabalho encontrar com a história cultural, né? E então eu acredito que eu poderia dizer que primeiro chega a história, né? Eu encontrei as artes nessa tentativa de aprender a pesquisar ainda na graduação. E só mudei de tema agora que eu me mudei para o Pará. É uma alegria estarmos conversando com você, professora. Uma professora, né? Uma das professoras do curso de História do IFPA, de Campus Altamira. E nesse sentido, gostaríamos de ouvi-la um pouco sobre os seus trabalhos. O que estudar artistas como trabalhadores ajuda a compreender sobre cultura, direitos e relações de trabalho no Brasil? Uma das coisas que me despertou quando eu descobri sobre a Casa dos Artistas, na verdade eu vou dividir com vocês que eu estou amando revisitar esse tema, que já tem 4 anos que eu deixei, né, quando eu vim aqui para Altamira, passei a estudar Altamira, mas é um tema que eu tenho muito carinho
e sempre que eu estou em algum congresso, sempre me botam para mediar essas mesas e eu fico feliz. Então, o meu olhar para os trabalhadores artistas foi pensando na questão da flexibilização do trabalho, né? Eu observava toda essa discussão que a gente estava tendo ali nos anos 2000 até 2010 ali, né, quando eu estava fazendo a graduação, sobre o fim do trabalho e falando sobre o quão o trabalho teria mudado e as organizações do trabalho tinham mudado a ponto de talvez o trabalho não existir mais. E pesquisando o Jararaca, eu acabei encontrando o Sindicato dos Artistas e encontrando toda uma forma de organização que me lembrou muito a questão do Thompson, né? Não sei se vocês já conhecem esse autor, mas ele estudou a formação da classe operária inglesa. E eu comecei a olhar e falei assim, não, eu estou vendo flexibilização dentro dos trabalhadores artistas. Os trabalhadores artistas não eram uma massa de proletários. Não que seja ruim ser uma massa de proletários, mas aquele modelo de trabalhador que a gente tinha, que era a retenção, vamos dizer assim, né, de alguns estudos, ele não era unívoco, nem hoje, nem no início do século XX. Então eu mergulhei nos artistas para tentar entender a organização de trabalhadores que muito não participavam vamos dizer assim, né, não batia os cheques ali do que a classe trabalhadora era, né, e alguns pontos os artistas se desconectavam dos operários clássicos e em alguns momentos eles se reencontravam, né. Então eu pesquisei Rio de Janeiro e Buenos Aires, né, e acabei pegando um pouco dos Estados Unidos por conta da Bolsa Sanduíche. E eram várias as greves, as manifestações que a gente via solidariedade entre os trabalhadores, né. Tem uma greve de coristas na Argentina, né, que chega a ter paralisação junto com o sindicato dos taxistas, né, e que a gente tem trabalhadores, né, prestando apoio à greve das coristas. Aqui a gente vai ter os artistas, por sua vez, ali participando das manifestações de trabalhadores durante a Era Vargas. Então, o meu grande problema ali, né, era olhar e dizer, não, a classe trabalhadora ela não acabou, não vai acabar, ela é dinâmica, ela muda e ela não responde hoje, né, a uma expectativa clássica de trabalhador, e lá atrás ela também não respondia. E se a gente quiser, de alguma forma, forçar essa categoria, a gente vai estar deixando gente para trás, e gente que luta, né? Então, os artistas, eles aparecem nesse ponto de não ser uma classe trabalhadora clássica, mas seja pela flexibilização, né, seja pelas demandas que elas têm, né, a gente teria ali trabalhadoras mulheres, trabalhadoras crianças, trabalhadores em condições de vulnerabilidade enorme, né? Se a gente pensar as apresentações mais populares, né? Na minha tese eu trouxe, por exemplo, questões sobre a mulher mais gorda do mundo, né? Que ela ia ser pesada e todo um sensacionalismo em torno disso. Isso é parte da classe trabalhadora, né? E algumas questões sobre moralidade, né, e como se construía o mercado de trabalho dentro dessa coisa da perspectiva da ilusão de Hollywood, né? Então Hollywood seria algo grande quando você vai, mas o que a migração, né, significa para uma categoria que se organiza em alguma medida globalmente, né? Então não foram os artistas pelos artistas, né? Foram os artistas pela classe trabalhadora. Ok, professora, muito obrigada pela resposta. Continuando a respeito da sua tese, a Fábrica de Alegrias, o mercado de diversões e organização do trabalho artístico no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, que a senhora até chegou a comentar agora há pouco, qual foi
Por que a senhora escolheu tanto a Argentina, comparar essas duas nações que são culturalmente diferentes para o seu trabalho? Por que a escolha de Argentina e do Brasil para escrever e olhar a sua tese a respeito dessas duas nações? Porque eu estava estudando a formação do mercado de trabalho artístico. Então, eu pude perceber que havia uma rota que tinha como duas cidades principais, não as únicas, mas as principais, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Então, por exemplo, quando uma trupe, né, vinha da Europa, ela sempre fazia esse caminho de Porto de Buenos Aires, e aí elas vinham caminhando por terra e chegavam ao Porto do Rio. Ou então, ao contrário, saía do Porto do Rio e descia para Buenos Aires. Era como se fosse uma rota de artistas. E eu já tinha estudado no mestrado a questão do Brasil. Então, eu tinha percebido uma rota dentro do Brasil, né? E essa rota, ela, na verdade, cresce, né, para a América Latina. E aí, por isso que eu segui para Buenos Aires. Mas na tese ele fala um pouco da influência do Chile, da influência de Cuba, no caso das radionovelas, né? Mas, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, essa conexão acabou ficando muito forte com os Estados Unidos por conta do Office Coordinator, né? E das interações do soft power dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, nesse período, a gente tinha o Vargas, que tinha boas relações, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, e a gente tinha o Perón, que tinha relações bem ruins, né, até por conta da neutralidade e tudo mais. E nesse período da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe políticas bem diferentes para o mercado artístico brasileiro e para o mercado artístico argentino. Então, como eu já tinha aquela rota desenhada, quando entra o período da Segunda Guerra Mundial, eu falo, nossa, esses dois períodos aqui, eles precisam ser comparados, justamente porque a gente vai conseguir não só pegar o mercado de trabalho artístico, mas a gente vai conseguir pegar as inconstâncias desse mercado em uma organização global, né? Então, esse trabalho, né, eu intitulo ele como trabalho transnacional, porque ele não só está olhando dois espaços, como ele olha as conexões entre eles e as possibilidades de alterações globais, né, que a gente tem no mundo do trabalho. Professora, continuando, o seu trabalho agora sobre o Eymond, eu não sei se está certo a pronúncia, se estiver errado, por favor, me corrija, apresenta um artista muito admirado pelo público, mas ao mesmo tempo marginalizado dentro do próprio meio artístico. O que essa trajetória revela sobre as normas de gênero e os preconceitos da sociedade brasileira naquele período? Eu fiquei encantada pelo Eymond, né? E, inclusive, eu quase achei que eu iria ficar estudando gênero depois de estudar o Eymond, né? Essa acabou sendo uma publicação muito importante, eu fiquei muito intrigada com ele, né? Eymond era um artista transformista, né? E ele era reconhecido por ser muito bonita nos palcos, mas fora dos palcos era uma espécie, uma mistura entre uma drag, né? Enfim, não tem exatamente, a gente não tem mais o que era essa categoria do Eymond hoje no mundo artístico. E o Eymond, ele se colocava como homem, mas se apresentava como mulher, e a gente não tem muitas fontes para saber o que era personagem, o que era ator, né? O que era sujeito, ser humano, né? Pessoa. O que a gente consegue localizar é que a parte do riso ali era muito grande, né? Ele cantava muito bem, ele dublava muito bem, ele fazia todo mundo reconhecia o valor artístico dele quando ele estava cantando em cima do palco, mas a apresentação dele era uma apresentação em teatros de revistas, eram apresentações cômicas, eram apresentações que
ao mesmo tempo que poderia estar no teatro municipal, ele estava nos teatros, revistas ali, porque era algo para fazer rir, né? E com relação ao gênero, eu acho que isso é muito de Judith Butler, né? Eu não tinha essas leituras, foram leituras que eu precisei ter quando eu aceitei o desafio de pensar o Aymond, e acabei mergulhando em outras águas, né? E então eu costumo olhar para esse texto como quem imagina o trabalho, né? Pensa que trabalhar gênero é também trabalhar como em torno do tempo essa questão é olhada, né? O Aymond, ele não se reivindica como homem gay, ele não aparece com namorados, ele não aparece em bares gays, em lugares que existiam no Rio de Janeiro para a época, parques, né? Ele tenta forjar uma certa respeitabilidade, né? Enquanto ele tira o sustento da risada dos outros, né? E uma coisa que ficava muito na minha cabeça era o quão isso era permitido se fosse uma brincadeira, né? Se a homofobia recreativa, a transfobia recreativa, o quanto ela é colocada pra gente hoje enquanto permitida, se ela causar algum risco ou se ela não incomodar os lugares, né? Porque de alguma forma ele não incomodava, né? Não teria como a gente tirar esse personagem do armário à força, né? Mas o fato é que ele sobrevive desse risco, né? A gente não pode falar sobre transfobia, né? Porque é um conceito que aparece muito depois do Aymond, mas eu acho que esse artigo ele revela o quanto a nossa tolerância pode ser uma tolerância dolorosa, né? Porque é uma tolerância que faz o sujeito se transformar talvez em personagem, né? E se viva enquanto personagem. E tá tudo bem para ele, né? Para ele reproduzir a vida. Mas será que é essa situação que a gente quer? Será que quando a gente fala de gênero, a gente quer transformar gênero em algo que seja apenas visível e que a pessoa se mantenha no casulo? Então, eu acho que o grande pulo desse artigo é a gente olhar que desde sempre a gente tolerou algumas coisas, só tolerou da forma errada, né? Porque não é dessa forma que a gente precisa lidar com pessoas como Aymond. Sim, professora. Próxima pergunta é: você vinha pesquisando teatro, artistas e cultura urbana no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, tanto na dissertação quanto na tese. Como foi chegar em Altamira e perceber que o próprio território levou você para novas perguntas e novos temas de pesquisa? Meu filho, foi duro. Foi duro porque eu me senti voltando à graduação de novo, né? Eu nunca tinha... Para te falar que eu nunca tinha olhado o interior, eu tinha pesquisado um pouquinho sobre teatro Mambembe. Mas era aquela coisa, né? Quando o sujeito não estava na cidade, ele estava indo até a cidade, enquanto ele estava indo até a outra, E foi tudo muito novo, né? Foi tudo muito, muito novo. Quando eu cheguei em Altamira, não tinha nada, não tinha como você começar a estudar, não tinha como você fazer história. E eu olhei assim e falei, gente, não tem um arquivo, não tem nada. O único arquivo que tinha era o arquivo que a Vale criou, e eu achei bem interessante que a gente foi fazer uma visita, a Vale não, desculpa, a Norte Energia. E aí eu fiz um projeto de memória, né, que não era nada muito... não era nada nem que batia na empresa, só queria, na verdade, entender como as mulheres removidas estavam 10 anos depois das remoções. E eu pedi as entrevistas que eles fizeram no contexto da instalação da barragem. E depois que eu entreguei meu projeto, que eu nunca tinha visto pedirem projeto em um lugar de pesquisa, mas pediram, eu mandei. Não achei que fosse ter nada também. E
e depois disso foi um silêncio absurdo, né? Ou seja, os arquivos ali ficavam completamente fora da perspectiva da lei de arquivos, e eu acabei me irritando um pouquinho. E aí a gente acabou fazendo nascer o APA, né, que é o Acervo da Palavra Altamirense, que a ideia era gerar fonte de pesquisa. Depois dessa situação meio chata, né, eu acabei olhando e falando, bem, a gente vai pesquisar o que tem. E tinha um artista aqui chamado Francisco Melo, inclusive... Ah, não, tá no outro quarto. Tem um quadro dele aqui, mas no outro quarto. Ele chegou aqui em Altamira nos anos 70, no contexto da Transamazônica, e ele começou a pintar, né, de forma realista a cidade. E aí a gente conversou, ele ficava muito sozinho no ateliê dele, já ia fazer 100 anos, ele morreu nesse ano. E a gente ia para lá, eu ficava conversando com ele me mostrando as pinturas, a gente fez uma exposição no IEF com as pinturas dele, ele ficava contando história, e ele chegou a falar que tinha feito, quando ele ainda era jovem, né, as estátuas das rotatórias. E aí eu fiquei assim, a gente quer saber, eu vou fazer um artigo com essas rotatórias, né? Já que eu não consigo ter um arquivo para trabalhar, o historiador vai para a rua. E aí a gente foi quando nasceu esse artigo, né, das pedras que calam, né? Elas calam porque eu não consegui fazer a pesquisa de arquivo mesmo. E em seguida a isso, a gente tem no IEP, né, várias possibilidades de edital de pesquisa. Então a gente foi trabalhando esses editais, né? Primeiro pensando Altamira, nesses dois traumas, que é a Transamazônica e Belo Monte, pensando nas transformações e registrando de forma oral o que as pessoas tinham a dizer. Então a gente fez entrevistas com migrantes da Transamazônica, do Nordeste, fizemos entrevistas com mulheres que foram removidas. Nesse meio tempo a gente pediu para que, se eles tivessem fontes e fotos para entregar, para a gente fazer um arquivo pessoal, a gente aceitava, então algumas pessoas entregaram, e a gente entrevistou também algumas lideranças, né? Então, como lideranças, foi o Dom Erwin, um funcionário do INCRA, de um tempo atrás, e, inclusive, uma líder indígena, algumas pessoas do MAB, que tem sido um grande parceiro do IFPA, Movimento de Atingidos por Barragem, e também o seu Pedro, que é um dono de um bar aqui, que é uma liderança popular, vamos dizer assim. Foi uma entrevista muito boa, onde ele contava ali sobre a juventude dele aqui em Altamira. E aí a gente tem esse arquivo, né? A gente ainda está trabalhando para conseguir disponibilizar ele melhor, e a ideia é que a gente trabalhe também nos arquivos, na digitalização dos arquivos da prefeitura e do fórum. Eu não tenho exatamente ideia de como a gente ainda vai fazer, mas é algo que a gente está... Eu acho que é o celular. Eu acho que é o seu. É isso. Pronto, é só cortar. Acontece. Só cortar essa parte. Então, mas como eu estava falando, a gente está fazendo, né, esse levantamento de fontes, a gente ainda está procurando recursos para digitalizar. No ano passado a gente tentou o edital da FINEP Museus, né, para conseguir fazer essa digitalização, mas foi a nossa primeira tentativa e não funcionou, né? Então, por isso, hoje eu estou estudando muito a Amazônia, estudando muito Transamazônica, tentando mergulhar aí na realidade local, algumas coisas que, inclusive, passavam longe, né? Que é, por exemplo, a discussão do decolonial, né? Era algo que não fazia parte da minha vida, né? E agora a gente já tem discutido o contracolonial, né? E como emergem esses conceitos e tudo mais. Tem sido um aprendizado, mas eu acho que é o nosso processo de historiador, né? A gente só está vivo quando o nosso objeto também está. Então, eu não sei como
eu sobreviveria como historiadora atrás de uma mesa e só escrevendo sem contato com gente, né? Que a gente olha para o passado, mas a gente olha para o passado através do presente. Então, quando eu vim para cá, eu falei, não dá mais para pesquisar teatro. Pelo menos não esse teatro que eu pesquisava. E aí eu comecei do zero, porque eu nunca tinha estudado Amazônia. Novidade total, gente. Que interessante, professora. Professora, você trabalha muito com a ideia de história local e história pública. Como aproximar essa discussão acadêmica da comunidade e fazer pessoas perceberem que suas próprias vivências também fazem parte dessa história? Você sente uma identificação dos seus alunos, né, com os monumentos de Altamira, do artista Francisco? Eu não sei se com os monumentos, mas eu acho que tem algumas coisas das dinâmicas locais que é um pouco diferente das dinâmicas nacionais, né? Então, eu acho que também seria diferente das dinâmicas de Belém, sabe? Então, aqui, por exemplo, a gente abriu o curso de História, nossa primeira turma teve um pouco de dificuldade até de se instalar, né? E com o tempo isso foi corrigindo. E a gente sempre teve parceria, por exemplo, com o MAB, né? O MAB, desde o meu primeiro projeto de pesquisa que eu aprovei, procurei o MAB e a gente tem trocado figurinhas, favores, né, desde então. E na primeira turma ninguém do MAB se inscreveu, né? E eu tinha mandado para eles, falei, gente, vai, se inscreve e tudo mais. E ninguém se inscreveu. Eu falei, tudo bem, a gente vai continuar fazendo projeto de pesquisa junto. E aí eu fui de lá com o projeto de pesquisa aprovado, levei meus alunos e a gente vai entrevistar vocês. Olha, vocês não querem fazer história, a gente faz para vocês. Quando vocês quiserem ir lá fazer, vá. Resultado, segunda turma, a descobri que eles tinham feito uma assembleia para deliberar quem do grupo iria se matricular no curso, né? Iria fazer a prova. Então, acho que são pequenas vitórias, né? De um espaço que nos anos 90 não tinha luz elétrica, né? Nos anos 90 aqui em Altamira era motor, né? Então, a Altamira cresceu e eu acho que as pessoas ainda estão confundindo, ou melhor, não sei se as pessoas ainda estão confundindo, mas eu acho que é interessante que a gente pergunte à população altamirense o que ela quer como progresso, né? Porque às vezes é como se a coisa tivesse vindo tão rápido que não deu tempo ainda para as pessoas rejeitarem algo, né, que venham a atrapalhar ali suas convivências, sua moralidade, as suas questões básicas ali, sua identidade, né? Então, eu acho que a gente está construindo ainda esse processo. Eu acho muito importante que a gente consiga construir aqui em Altamira uma memória independente das grandes empresas. Nenhum problema, quer dizer, médio problema, né? Mas entende-se que as grandes empresas vão vir e vão se instalar, mas a gente precisa tomar muito cuidado sobre qual é a história que a gente vai contar e qual é a história que a gente vai esquecer, né? Porque, obviamente, quando a gente pensa antes da Norte Energia e antes de Belo Monte, as condições de vida eram muito precárias nos Baixões, né? E acho que não resta dúvida, inclusive as próprias mulheres falam isso, né? Que houve um melhoramento da vida, né? Uma qualidade de vida maior. Mas aí tinha uma outra pergunta que era interessante, que eu perguntava para elas se elas se sentiam ribeirinhas, se elas se achavam ribeirinhas. Por mais que elas estivessem distanciadas do Rio, elas respondiam que sim. Mas eu acho chocante que é uma identidade que pode se perder, né? Até pela pressão, né, do que você vai se tornar, né? Então tem toda uma questão culinária, de organização da casa, de
de receber os parentes, né? Uma série de coisas que acabam inviabilizadas, né, frente a essas transformações. E essas pessoas têm direito à memória, né? Quando a gente fala da ditadura militar, muitas vezes a gente fala sobre direito à memória e direito à justiça, dizendo, bem, talvez não tenha como ter direito à justiça, né? Mas o direito da memória é inegável. E o que eu percebo, às vezes, no interior do Pará é a negação da memória. Então, a gente precisa muito trabalhar para que essas pessoas não esqueçam quem são, né? E não esqueçam por que estão aqui, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental dos esforços que eu tenho pensado em fazer com a pesquisa em História e trazer a população, né, para dentro do curso é um pouco de fazer com que elas contem a própria história, né? Eu sei que o nosso PPC foi feito com muita pressa, né? Então, algumas coisas ficaram falhas, mas algumas coisas nele estão bem bonitas, né? Como, por exemplo, a gente aceita um TCC escrito, né? Mas a gente também aceita um TCC em vídeo, a gente aceita um TCC em outras formas, porque a gente entende que talvez o nosso aluno não tenha o português como a primeira língua. Talvez a primeira língua do nosso aluno seja Membegocré, né? Sejam outras línguas indígenas, e a gente não quer excluir esse aluno. Imagina se a gente tivesse que escrever um TCC na nossa segunda língua. Então, a ideia é essa. Eu acho que o curso de História, ele funciona, né, para servir a sociedade. E é nisso que a gente está trabalhando aqui em Altamira. Professora, gostaria de perguntar como a igreja acabou se tornando um espaço de proteção e organização para os trabalhadores rurais e as populações vulneráveis da região de Altamira. A senhora escreve um pouco sobre o Dom Irving, no seu artigo Larga Ele é Nosso Bispo. Eu gostaria de saber um pouco mais dessa sua pesquisa, do seu artigo. Certo. Esse artigo ele ainda está para ser julgado. Vai acontecer alguma coisa sobre Dom Irving aí, sobre a usina de açúcar, mas esse artigo ele ainda vai passar por algumas transformações. Ele foi submetido para publicação, mas ele ainda não tá publicado, nem foi julgado ainda. Mas alguma coisa vai acontecer nesse livro. Eu, olhando os memorialistas, né, eu vi que a igreja teve um papel fundamental para a organização de terras aqui em Altamira, no contexto da Transamazônica, que foi um grande caos, né? Através do segundo PND, a gente teve ali a construção da estrada e o loteamento ao lado da estrada, né? E esses loteamentos, se a gente pensar as agrovilas e tudo mais, tudo isso eu estou estudando muito recentemente, tá, gente? Tinha ali alguma tentativa de serviço de saúde, alguma coisa, mas muito básico, o que fazia que, muitas vezes, as pessoas precisassem de se deslocar para Altamira, né? Então, a gente tem ali, né, no contexto dos anos 70, a Transamazônica sendo loteada, povos indígenas sendo massacrados, população ribeirinha vindo à cidade com a possibilidade de ganho, né? Muita gente chegando de fora e a igreja ali tentando organizar grande parte dos serviços públicos que não eram administrados pelo Estado, né? Eu sempre falo que a gente costuma pensar que o SUS sempre existiu, né? Porque a gente está em 2003, a gente está agora em 2026 e em 2003 para cá é muito pouco tempo, né? Mas a gente acha que o SUS sempre existiu, só que não, né? No período da construção da Transamazônica e até antes da criação do SUS, a gente tinha outras instituições que tentavam ali resolver a questão de saúde, mas era muito pouca, né? Então, por um lado, a gente tinha ali a irmã Serafina e outras irmãs da congregação Adoradoras do Sangue de Cristo, que tentava cuidar ali de mulheres grávidas, de órfãos, de mulheres
vinham dos travessões e aí chegavam no hospital para dar luz, aí não, olha, seu filho vai nascer daqui a 5 dias, volta para casa, não tem condição dessa mulher voltar para casa, né? E tem relato também da própria irmã, dessa própria irmã Serafina, entrando em prostíbulos para cuidar de prostitutas doentes e tudo mais, alguns médicos que atendiam a população por intermédio da igreja, né? E a gente tem essa figura incrível, que é a figura do Dom Ervin, né? Que foi presidente do CINE, e eu brinco que ele podia já ser canonizado, né? Porque o maior milagre que ele fez foi estar vivo depois de tantos atentados que ele sofreu, né? Inclusive, na paróquia aqui, tem uma marca de bala que invadiram a paróquia para fazer um atentado. Eles acabaram matando outro padre. E o Dom Ervin, ele sempre teve muito próximo, né, das causas populares. Até hoje, acho que já está com 90 anos e continua muito ativo, né? Foi forte opositor a Belo Monte, continua se opondo a Belo San, né? Ele continua com o voto dele de estar junto aos pobres e às pessoas mais necessitadas, e acaba sendo uma grande referência. O Dom Ervin, ele é o que a gente chamou de patrono do curso de História, né? Ele fez a aula magna de abertura do curso e é autor de vários livros interessantes sobre a memória de Altamira, né? Inclusive com relação às lutas entre indígenas e colonos. Não é colonos, não, os verdadeiros, né? Os caboclos. Porque a gente, muitas vezes, quando eu pego a biografia sobre Altamira, a gente vê muita coisa após os anos 70, né? Mas a gente precisa considerar que tinha Altamira aqui antes dos anos 70, antes da Transamazônica. E a igreja, ela é muito importante para lidar com essas relações, né, entre os beradeiros, a galera da seringa, né, e os povos indígenas que muitas vezes ali estavam realmente isolados. Então a igreja, ela tem uma participação muito importante na coesão social, no oferecimento de serviços, na manutenção da vida aqui na região de Altamira. Professora, bem, agora o nosso podcast tem o título Nas Margens, pois fazemos uma provocação da nossa história que produzimos aqui, está à margem em relação a outros centros historiográficos. Como você enxerga isso? Sobre a nossa história estar à margem, ser uma história, entre aspas, marginal? Vamos lá. A margem depende sempre de onde você está, né? É sempre o ponto que você olha. Se eu estivesse olhando de Altamira, vocês seriam o centro. Agora, se eu estivesse olhando de onde eu parti, que é do Rio, aí vocês seriam margem, né? Olha, tem toda aquela... Quando você falou sobre... Porque eu não sei o quanto margem e marginal se conectam nesse caso, né? E ao mesmo tempo eu achei que se conecta muito, né? Porque a gente tem um apagamento das margens, né? Da marginalidade, pensando, por exemplo, a independência do Pará, né? E o feriado que a gente tem sobre a independência do Pará e toda a simbologia em torno da adesão, né? Que eu fico brincando que o Pará não aderiu à independência, o Pará foi aderido, né? E aí você ainda bota uma estrelinha ali só para aqui, ó. Lembra isso aqui. Eu vou falar uma coisa que talvez não seja muito comum, assim, mas é um pouco da minha observação sobre essa questão. A região amazônica, ela é riquíssima. Ela é riquíssima. E ela tá no top trends, assim. Sempre quando você vai escrever um artigo, tenta botar a Amazônia no título que
vai ter o chamariz, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente está na academia, e a academia, ela se faz através do diálogo, né? Então, a gente não pode, eu acredito, se fechar nas nossas margens. Eu acho que a gente precisa provocar a margem do outro, né? Então, eu saí do Rio, e quando eu fui para a Argentina, eu pesquisei a Argentina. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu pesquisei os Estados Unidos, né? Eu vim para cá, para Altamira, eu estou pesquisando Altamira. Então, às vezes eu acho que a gente devia fazer o Grão-Pará circular, sabe? A gente precisa, talvez... É porque é de quem está na margem, né? Quando a gente está na margem, quando a gente está no subalterno, a gente precisa saber o nosso e saber o do outro, né? A gente precisa bater no outro na língua dele, sem esquecer a nossa, e aí chegar, né, nesse lugar de poder da academia e aí falar a nossa língua e forçar a ser entendido. E às vezes eu acho que falta um pouquinho isso, né? Talvez uma interlocução maior entre programas, entre espaços, né? Mas é tão complicado, porque também quando a gente pensa no norte, as passagens de avião são caras, né? As distâncias são grandes. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu acho que é um pouco parte do desafio, mas eu acho que a gente tem que pesquisar, tem que escrever, a gente tem que digitalizar a documentação, a gente precisa fazer essa informação circular. E eu gosto muito da ideia da história comparada, né? Não uma história comparada que, isso aqui e isso aqui, né? Eu acho que a história ela tem que se conectar. E é possível da gente fazer isso. Então, eu acho que é um caminho que a gente está trilhando, e eu acho que a gente precisa se ajudar, né? Então, Belém precisa ajudar a Altamira precisa ajudar a Conceição do Araguaia precisa tentar olhar ali o Amapá, o que está produzindo em Roraima, e eu acho que a Ampur, né, ela é um espaço interessante para a gente se encontrar, mandar nossos trabalhos para os congressos, falar sobre a Amazônia nos congressos, né, e encarar os desafios que são nossos, né. Eu estou escrevendo um outro artigo agora, em que eu não sei como é que vai ser a recepção, mas eu estou testando um antropoceno na história social do trabalho. Eu não sei se vai ser bem recebido, mas é importante que a gente coloque ali as nossas temáticas, né? E o que interessa a gente. Acho que a gente sempre saiba também entender dentro das regras da academia, né, o que esses espaços mais marcantes, né, têm a colocar, para a gente conseguir também bater neles, sabe? Professora, para finalizar, você pode compartilhar conosco como tem sido coordenar um curso de História em Altamira pelo IFPA? Tem sido muito bom, do ponto de vista de ser uma experiência que é nova para mim, né? Não só de coordenar o curso, não só de pegar essa licenciatura desde o início, mas também ver ela crescendo. Está sendo muito bom, mas está sendo extremamente desafiador, né? No sentido que a gente vai aprendendo com o processo, né? Então, ENAD, as mudanças de legislação, né? Todas essas coisas que já chegam para vocês assim, bem certa, vou me inscrever ali, eu vou fazer isso, né? Para a gente vem como um tufão, assim, sabe? Mas está sendo bem interessante, a gente tem procurado formas de deixar o curso mais robusto. A primeira turma, a segunda turma, é sempre muita gente errando para fazer, e a gente tem alguns desafios que são os desafios do interior, né? A gente precisa de mais professores de história aqui, e para conseguir tocar o curso melhor.
e a gente vai, né, dançando. Mas o que me deixa feliz é que, apesar das falhas que a gente vai ter, né, seja por falta de pessoal, seja por conta de inexperiência, de pressa, né, aqui em Altamira a gente teve a formação de um curso de História pela UEPA, que era naquele esquema: o professor vinha, ficava uma semana e ia embora, né? E eu acho um pouco difícil, né, a gente conseguir criar identidade, né, fazer um trabalho duradouro dessa forma. E então, nossos professores, muitos deles estão formados em outras áreas e acabam fazendo aqueles cursos rápidos de licenciatura em História, né, tipo segunda graduação. E acaba que a gente tem um déficit muito complicado na rede pública e privada aqui em Altamira. Então, eu acho que, com todos os problemas, a gente ainda vai conseguir colocar no mercado de trabalho professores que vão realmente ter uma ligação com a região e vão conseguir fazer uma diferença muito grande no ensino básico aqui. E eu acho também que a gente vai ter alguns alunos que vão sair para mestrado, doutorado aí da fora. Com certeza. Bom, professora, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Nas Margens. Agradeço muito pela senhora, pela nossa conversa, por essa troca de conhecimento e por ter aceitado o convite de participar. E é isso, pessoal. Aguarde nossos próximos episódios. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço estar conversando com vocês. Foi muito bom revisitar esses temas que tinha muito tempo que eu não pegava. Obrigada mesmo.